Olá, estamos aqui mais em um momento de reflexão espírita do NEP Bezerra de Menezes, estudando o Evangelho de Lucas. E vamos começar fazendo uma analogia. No plano físico, nós encontramos diversos instrumentos que são usados para orientação quando nós queremos chegar a algum lugar, não é isso? Por exemplo, na navegação, nós temos a bússola. Hoje, no transporte terrestre, nós temos os aplicativos como o GPS, Waze, né? Aí eu pergunto, e no caminho espiritual? Que recurso nós temos para orientação no nosso caminhado, no nosso caminho? Nada mais, né, do que o nosso mestre e guia, modelo, Jesus. Jesus que, através do seu evangelho, nos ensina o caminho rumo à tomada de consciência sobre a nossa verdade temporária ainda, tão fora de harmonia com as leis espirituais. E ele nos mostra isso de uma forma bem clara, através das bem-aventuranças, onde a gente pode encontrar os recursos para refletir a respeito do nosso caminho. As bem-aventuranças estão no Evangelho de Lucas, são encontradas, né? No capítulo 6, versículo 20 a 26, e Mateus no capítulo 5, versículo 1 a 12. Os dois evangelistas, eles relatam as bem-aventuranças, porém com enfoques um pouco diferenciados. Mateus, por exemplo, ele apresenta a riqueza de itens sobre as bem-aventuranças. 9 itens. Enquanto Lucas destaca apenas 4 destas. Porém, Lucas traz algo diferente. Ele traz aspecto da dualidade que se faz presente no contexto da humanidade passada e atual. E daqueles que ainda, como nós, estão na busca do verdadeiro caminho. Caminho ou marcha aqui entendido como das bem-aventuranças. As bem-aventuranças ensinadas pelo Cristo, numa época em que o povo judeu era escravo dos romanos, vem mostrar que Jesus revela um instrumento riquíssimo, que é o amor para a libertação. E que o homem não usasse de violência para a escravidão, não a usasse de violência para a escravidão, nem tampouco para a libertação. Ou seja, o amor prevalecesse, não a violência. Destaca ainda que toda a humanidade se desfizesse das suas próprias fraquezas, elevando-se, se esforçando por melhorar a moral e a espiritualidade. Então, na doutrina de Jesus, ele veio estabelecer na Terra as bases para o amor, nas relações e instituições humanas que deveriam nele se apoiar, como nos diz Rigonati no seu livro. Passemos então à leitura. Nós não vamos começar do início das bem-aventuranças, porque foi abordado anteriormente por um colega e amigo espírita aqui. O nosso trecho hoje, ele vai compor e finalizar as bem-aventuranças do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 23, capítulo 6, versículo 23. E diz assim, no 23, alegrai-vos, naquele dia, saltai de alegria. Isso a partir da tradução de Haroldo Dutra. Eis que é grande vossa recompensa no céu, pois dessa forma os pais deles faziam aos profetas. No 24, Lucas complementa as palavras de Jesus.
Todavia, ai de vós, os ricos, porque estáis recebendo a vossa consolação. No 25 continua: ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que estão rindo agora, porque estareis aflitos e chorais. No 26, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois desta forma os pais deles faziam aos falsos profetas. Vejam como no Evangelho de Lucas ele traz essa dualidade. Na primeira parte, ele fala de aspectos opostos. Pobres, aqui ele fala do rico. Né? Os que estão com fome, aqui que estão fartos. Os que estão tristes, aqui que estão rindo. E finaliza na primeira parte com alegrai-vos e que observasse o que faziam os pais com os profetas e aqui que tivesse cuidado com os falsos profetas. É algo que chama a atenção no Evangelho de Lucas, né, sobre as bem-aventuranças. E aí, no Alegrai-vos, a gente pode ver lá no Caminho, Verdade e Vida, de Xavier, por Emmanuel, né, que nos diz assim, o que Jesus nos ensina aí. Ele nos ensina que, para seguir o reino de Deus, que se apresenta aí em Lucas, lá na primeira parte das bem-aventuranças, precisamos renunciar a nós mesmos. Essa renúncia significa o quê? Que devemos nos esforçar para superar nossos desejos e anseios mundanos e nos concentrar na nossa jornada espiritual, ou seja, no nosso caminho, na busca da melhoria. É isso que nos propõe no ensino de Cristo. Aí. Também, na imagem da cruz, a gente pode perceber Jesus na cruz, ele vai nos mostrar que precisamos abdicar da nossa vontade individual para servir a vontade de Deus. A cruz, que na horizontal representa o ego humano, a humanidade, e a vertical, o ascendente, o crescente, na direção de melhoria do espírito, né? Da nossa moralidade. Aprendendo assim a resistir às tentações do mundo, como a luxúria, a ganância, o orgulho, o ódio. O Cristo também nos ensina e pede que mantenhamos nossos olhos nele enquanto modelo. O que significa isso? Significa que devemos nos esforçar para conhecer e obedecer à vontade de Deus em cada aspecto das nossas vidas. Saímos da atenção da vida do outro e foquemos na nossa. Porque esse é o propósito de cada ser e, ao longo das suas encarnações, ao longo de cada encarnação, precisamente agora, ir melhorando e trabalhando esse caminho da sua espiritualidade. Nós não podemos nos acomodar e aceitar menos do que o que Deus tem para nós. Devemos, sim, servir a Deus com toda a nossa alma, corpo e espírito. O Cristo ainda nos lembra que precisamos dele como guia todos os dias. E não apenas no horário que estamos aqui estudando o Evangelho, ouvindo a reflexão, ou quando você vai ao seu culto da sua igreja. Precisamos de estar presente e nos esforçar para seguir os ensinamentos do Cristo todos os dias, a todo instante da nossa vida. O que significa isso? Vivenciar o Evangelho e não apenas ler e estudar. Ainda é difícil para nós humanos, mas vamos melhorando com esforço e lentamente a cada dia. Não podemos, assim, nos contentar apenas com algumas horas de oração aqui e ali, né? Isso vai nos ajudar a procurar a vivência diária do Evangelho. E conseguirmos, através disso, uma relação com ele, o Cristo, saudável e crescente. E um dia, o que almejamos mais, né? A verdadeira comunhão com Deus, como Jesus chegou no seu caminho. Bom, o que é que nos ensina, então? Que o caminho para o reino de Deus ainda é difícil e requer dedicação e esforços
para controlar nossos desejos mundanos, para seguir a vontade de Deus todos os dias e resistir às tentações do mundo. Essas são as grandes lições que nos são oferecidas neste Evangelho. E se tomarmos esse ensinamento a sério, com certeza, seremos abençoados por Deus com alegria e paz duradoura, como diz aí no versículo 23, alegrai-vos. Porque aquele que se esforça, o bom espírito não é aquele que mais estuda, mais medita, mais ora, mas sim aquele que mais se esforça para a sua evolução. Então, nós temos também, pensando aqui no versículo 26, que nos apresenta aí, ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois desta forma os pais deles faziam os falsos profetas. É lembrado na doutrina que, se te encontrares em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importa as opiniões levianas ou insinceras? Então, o esforço é seu, é nosso. Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Está lá em Francisco Xavier, por Emmanuel, né? Então, é uma riqueza o Evangelho. As bem-aventuranças são entendidas, então, como uma realidade que se reflete no interior de cada pessoa, quando se edifica ou quando se identifica, está em marcha, em busca de valores como humildade, mansidão, misericórdia, brandura, bondade e todas aquelas que nos ensinam no Evangelho de Jesus. A doutrina espírita nos traz um grande ensinamento para a gente ir fechando esse momento, que a verdadeira bem-aventurança é a integração do espírito com o Criador, ou seja, o nosso esforço nos conduz à nossa jornada de caminhada e melhorando gradativamente. E a pessoa que alcança esse patamar vai refletir o amor e a luz do Pai Eterno e terá como tesouro acumulado o reino dos céus, que não começa lá no alto, mas sim na mudança de estado da nossa consciência e das nossas atitudes, dos nossos valores. Então, assim, irmão, nos esforcemos para que possamos seguir essa marcha que nos propõe Jesus através das bem-aventuranças. Gratidão por hoje. Em outro momento, nos encontraremos para nova reflexão.